Ela perdeu tudo em um dia e chorava na calçada. Mas alguém estava prestes a lhe devolver a vida. Uma mulher despejada com seu bebê não imaginava que o homem que passava de carro naquele momento mudaria seu destino para sempre. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo. Vamos à história. O sol do meio-dia castigava sem piedade aquela quinta-feira de maio. Ana estava sentada na calçada da rua Santos Dumont, número 189, com Júnior de 10 meses agarrado ao seu colo. Suas 2 malas velhas e 4 sacolas plásticas com o resto de suas coisas estavam espalhadas ao lado dela, como evidências silenciosas do desastre que sua vida se tornou. "Acabou, Ana. Não tenho mais o que fazer por você", foram as últimas palavras do Sr. Tavares, seu senhorio, antes de fechar a porta. O homem calvo e barrigudo, de quase 60 anos, não demonstrou remorso ao colocá-la para fora. "Você teve tempo suficiente. Agora preciso de um inquilino que pague em dia. Tempo suficiente." Ana quase riu da ironia. 2 meses e meio tentando juntar dinheiro, enviando currículos para todo lado, batendo em dezenas de portas, e ele achava que isso era tempo suficiente, mas não chorou na frente dele. Segurou as lágrimas, pegou Júnior no colo, agarrou o que conseguiu carregar e saiu. O resto das suas coisas, alguns móveis baratos, panelas velhas, roupas que não cabiam mais, ficaram para trás. O Sr. Tavares disse que jogaria tudo fora se ela não voltasse para buscar. Ana sabia que não voltaria. Não tinha como voltar. Agora, sentada ali, com o sol queimando sua pele, as lágrimas finalmente vieram. Silenciosas, quentes, carregando meses de luta solitária e desespero acumulado. Ao seu lado, um cachorro vira-lata de pelos castanhos e orelhas caídas descansava a cabeça em seu joelho. Fiel. O nome estava gravado numa plaquinha velha e arranhada pendurada em seu pescoço desgastado. O cachorro havia aparecido do nada 3 semanas atrás, seguindo Ana quando ela voltava da feira com Júnior. Ela tentou espantá-lo. Explicou que não tinha condições de criar um animal, mas ele insistiu. Júnior riu quando viu o cachorro pela primeira vez, e aquele riso, tão raro nos últimos meses difíceis, fez Ana ceder. Agora, Fiel era tudo o que restava de constante em sua vida. Bem Fiel, um bebê de 10 meses, R$ 100 na conta do banco e 4 sacolas com roupas velhas. "Como chegamos tão fundo, Fiel?" Ana murmurou, secando as lágrimas com as costas da mão. O cachorro gemeu baixinho e lambeu seu braço, como se entendesse. A resposta era dolorosamente simples. 7 meses atrás, quando estava no 5º mês de gravidez, o Grupo Ferreira Varejo anunciou uma reestruturação emergencial. 20 lojas seriam fechadas em todo o estado. Ana era gerente da unidade do bairro industrial, liderando uma equipe de 12 pessoas, cumprindo metas mês após mês, com avaliações excelentes e 4 anos de trabalho dedicado. Nada disso importou. A notícia chegou numa manhã de segunda-feira, através de uma reunião por vídeo, às 9h15. Nenhum aviso prévio, nenhuma conversa. Apenas um anúncio frio. Devido a ajustes operacionais, as seguintes unidades serão encerradas em 45 dias. Ana leu a lista 3 vezes antes de aceitar que sua loja estava ali. Grávida de 5 meses, solteira e prestes a ficar desempregada. A tempestade perfeita. O pai de Júnior tinha sumido no mesmo dia em que ela contou sobre a gravidez. 6 meses de relacionamento evaporaram com um "não estou preparado para ser pai, desculpa", via mensagem de texto. Ana tentou contatá-lo algumas vezes depois, mas o número estava bloqueado. Ele havia desaparecido completamente. Sua família vivia no interior, a 300 quilômetros de distância. O relacionamento já era distante antes da gravidez. Ana tinha saído de casa aos 20 anos para tentar a vida na cidade grande, algo que sua mãe nunca aprovou. Quando contou sobre o bebê a caminho, a resposta foi dura. "Você escolheu esse caminho, Ana. Agora aguenta as consequências sozinha." Não houve mais contato depois disso. Então Ana lutou sozinha. Trabalhou até o último dia na loja, treinou seu substituto, organizou o inventário final e entregou as chaves.
Júnior nasceu 3 semanas depois, saudável, lindo, perfeito. E completamente alheio ao desastre financeiro que o cercava. O seguro-desemprego cobriu as contas por alguns meses, mas mal deu. Aluguel, fraldas, fórmula infantil, pediatra, medicamentos. O dinheiro derretia antes mesmo de chegar na conta. Ana mandou 62 currículos em 4 meses. Quando conseguia entrevistas, o roteiro era sempre o mesmo. Tem alguém para cuidar do bebê durante o expediente? Não, mas posso encontrar uma solução. Vamos analisar seu perfil e entramos em contato. Nunca entravam em contato. O primeiro atraso no aluguel foi em março. Ana conversou com o Sr. Tavares, pediu mais 2 semanas, prometeu pagar tudo no mês seguinte. Ele resmungou, mas aceitou. Abril chegou e ela só conseguiu pagar metade. Maio foi pior ainda, não conseguiu nada. E hoje, numa quinta-feira de sol escaldante, estava na rua com um bebê, um cachorro e algumas sacolas. Você tem para onde ir? Conhece alguém que possa ajudar? O Sr. Tavares havia perguntado, quase com pena, enquanto trancava a porta. Ana não respondeu porque a verdade era humilhante. Não tinha ninguém. As colegas da loja se dispersaram após o fechamento, cada uma correndo atrás da própria sobrevivência. As amigas de antes gradualmente sumiram. Visitas iniciais para conhecer o bebê se tornaram raras, depois inexistentes. Ninguém queria ficar perto de alguém afundando. Júnior começou a choramingar, provavelmente sentindo o calor ou a tensão da mãe. Ana abriu a bolsa, pegou a última mamadeira limpa que tinha e ofereceu a ele. O menino aceitou, seus olhinhos castanhos fixos no rosto da mãe, com aquela confiança absoluta que partia o coração de Ana. Ele confiava que ela resolveria tudo, que ela cuidaria dele, que tudo ficaria bem. Mas como? Com R$ 100 na conta? Ana fez as contas mentalmente. Aquele dinheiro daria para 2, talvez 3 diárias num hotel muito barato da periferia. E depois, abrigos para moradores de rua não aceitavam animais. Pensões não aceitavam bebês. E ela não tinha ninguém, absolutamente ninguém para recorrer. Talvez eu tenha que deixar você em algum lugar, Fiel. Ana pensou em voz alta, olhando para o cachorro. A ideia fez sua garganta apertar. Fiel tinha ficado quando todo mundo foi embora. E agora ela o abandonaria? As lágrimas vieram mais fortes. Ana baixou a cabeça, permitindo-se finalmente aquele momento de desespero total. Júnior mamava tranquilo. Fiel pressionou-se contra sua perna. E ali, naquela calçada quente sob o sol cruel de maio, Ana Pereira sentiu-se a pessoa mais sozinha do planeta. Ela não sabia que naquele exato momento um carro prata reduzia a velocidade na rua. João Ferreira estava voltando de uma reunião com um cliente quando viu a cena. Quase passou direto, tinha outro compromisso em 40 minutos, mas algo o fez pisar no freio. Uma mulher, sentada na calçada, com um bebê no colo, malas ao redor, um cachorro ao lado, e ela estava chorando. João estacionou o carro alguns metros à frente, desligou o motor e ficou ali, observando pelo retrovisor. Tinha 41 anos, experiência suficiente para reconhecer um despejo quando via um. E algo mais naquela cena o incomodava, algo familiar que ele não conseguia identificar imediatamente. Então ela levantou o rosto para secar as lágrimas, e João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ana Pereira, gerente da loja 14, bairro industrial, uma das melhores da rede inteira. João se lembrava perfeitamente dela das reuniões gerenciais. Sempre preparada, sempre firme, sempre defendendo sua equipe quando necessário. Ela estava grávida na última vez que ele a viu, na reunião de vídeo, quando anunciaram o fechamento das lojas. Ana não chorou naquele dia. Não gritou. Apenas ouviu em silêncio, desligou a câmera e desapareceu. João pensou nela várias vezes depois disso. Na verdade, pensou em todos os 300 e poucos funcionários que foram mandados embora naquele processo brutal. Mas Ana ficou marcada porque, uma semana após a demissão, ela enviou um e-mail com um relatório completo do fechamento da loja. Inventário, pendências, recomendações para a transição. Profissionalismo até o último segundo. E agora ela estava na calçada, despejada com um bebê e um cachorro. Droga!
João murmurou, apertando o volante com força. Ele não estava na empresa mais. Tinha saído do Grupo Ferreira Varejo há 6 meses, logo após o escândalo dos fechamentos. Foi diretor de operações por 8 anos, mas não aguentou mais fazer parte de um sistema que tratava gente como número em planilha. Vendeu suas ações, pegou o dinheiro e abriu uma consultoria pequena focada em gestão humana. Menos dinheiro, menos prestígio, mas mais paz de espírito. Ainda assim, a culpa permanecia. Ele estava na sala quando Ricardo, seu irmão mais velho e CEO, apresentou o plano de fechamento. João votou contra. Foi voto vencido. São 340 pessoas, Ricardo. 340 vidas que vamos destruir sem aviso, João tinha argumentado. São 340 funcionários que serão demitidos dentro da lei. Não estamos fazendo nada ilegal, Ricardo respondeu friamente, encerrando a discussão. João saiu da empresa 3 meses depois. Não conseguia mais dormir à noite. E agora Ana estava ali. Uma chance de fazer algo certo. Talvez. João respirou fundo, pegou seu paletó do banco de trás e saiu do carro. Caminhou até Ana com passos firmes por fora, mas inseguros por dentro. Quando chegou perto, Fiel levantou a cabeça e rosnou baixinho, protegendo sua dona. Com licença, João disse suavemente. Ana levantou a cabeça rapidamente, assustada. Seus olhos vermelhos de choro o encararam por 2 segundos, antes do reconhecimento surgir lentamente. Senhor Ferreira! E sua voz saiu rouca, misturando surpresa e constrangimento. João, por favor, ele corrigiu gentilmente. O senhor Ferreira é meu pai. Ana olhou para ele, depois para suas malas, depois para Júnior em seu colo. A humilhação corou suas bochechas. Eu estava só, descansando. Ela mentiu sem muita convicção. João olhou para as malas, para as sacolas, para o bebê, para o cachorro. Olhou para a porta fechada da casa atrás dela. Entendeu tudo. Posso sentar? Você lhe perguntou, indicando o meio-fio ao lado dela. Ana hesitou, mas assentiu. João sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Fiel continuou desconfiado, mas parou de rosnar. Me lembro de você, João começou. Loja 14, bairro industrial. Você sempre batia as metas. Ana assentiu, sem saber o que dizer. Também me lembro que você estava grávida quando fechamos as lojas. Ele olhou para Júnior. Esse é ele? Sim, Júnior. A voz de Ana era quase um sussurro. Ele tem 10 meses. Houve um silêncio desconfortável. João procurava as palavras certas. Ana queria desaparecer. Escuta, Ana, João finalmente disse. Eu sei que não nos conhecemos bem. Sei que não tenho direito de me meter na sua vida. Mas também não posso fingir que não vi o que está acontecendo aqui. Ana não respondeu, mas lágrimas novas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu tenho um apartamento, João continuou cuidadosamente. Fica em cima do meu escritório de consultoria. Tem 2 quartos, cozinha, banheiro. Está vazio porque ainda não decidi se vou alugar ou usar para outra coisa. Ele fez uma pausa. Você pode ficar lá, sem aluguel, sem cobrança. Só até você encontrar um emprego e se organizar. Não é favor. É o mínimo que posso fazer depois do que a empresa fez com você. Ana o encarou, procurando a armadilha, a condição escondida. Sua experiência recente lhe ensinou a desconfiar de ajuda boa demais. Por quê? Ela perguntou diretamente. Por que faria isso por mim? João suspirou fundo. Porque eu estava na sala quando decidiram fechar sua loja e as outras 19. Porque votei contra e não consegui impedir. Porque saí da empresa 3 meses depois, porque não aguentei fazer parte disso. Ele olhou para Júnior. E porque uma criança não deveria estar na rua num dia como hoje. A sinceridade na voz dele era impossível de fingir. Eu não posso pagar nada, Ana admitiu, as palavras doendo ao sair. Tenho R$ 100. É tudo. Não estou pedindo pagamento, João disse firmemente. Estou oferecendo um lugar temporário até você se recuperar. Júnior soltou a mamadeira, que caiu no chão. Fiel imediatamente pegou o objeto com a boca e devolveu para Ana, cumprindo seu papel de ajudante. João sorriu ao ver o gesto. Ele é bem esperto. Apareceu há 3 semanas. A plaquinha dele diz Fiel, Ana explicou, acariciando o cachorro. Nome perfeito, João comentou. E muito apropriado, pelo visto.
Fiel parou de rosnar, como se reconhecesse o elogio. Ana olhou para Júnior, que agora brincava com os dedos dela, feliz e completamente alheio à gravidade da situação. Olhou para Fiel, que a observava com lealdade absoluta. Olhou para o sol implacável, para suas malas na calçada, para os R$ 100, que eram literalmente tudo o que possuía. E olhou para João Ferreira, praticamente um estranho, oferecendo o impossível, uma chance. Só até eu conseguir um emprego. Ela finalmente concordou, a voz firme, apesar do medo. Assim que tiver o primeiro salário, eu saio. João assentiu sem discutir. Meu carro está logo ali. Vou ajudar você com as malas. Enquanto ele caminhava até as sacolas, Ana sussurrou para Júnior. Vai dar tudo certo, filho. A mamãe promete. Mas nem ela mesma acreditava completamente. Fiel, como se sentisse sua dúvida, encostou o focinho em sua mão. Fiel. O nome que o cachorro carregava era exatamente o que Ana mais precisava encontrar em alguém naquele momento. Fidelidade. Talvez João Ferreira fosse um sinal de que nem tudo estava perdido. Ou talvez fosse apenas o desespero, fazendo haver esperança onde não havia. De qualquer forma, Ana não tinha escolha senão descobrir. Tempo aproximado, 15 minutos. Continuo com o restante do roteiro? Mas sim. O apartamento era surpreendentemente acolhedor. Ana esperava algo frio e corporativo, mas encontrou um espaço com paredes bege claro, piso laminado que imitava madeira, móveis simples mas confortáveis. A sala tinha um sofá marrom de 3 lugares, uma TV de tamanho médio, uma mesinha de centro e cortinas claras que filtravam a luz do sol. Uma cozinha americana estava equipada com fogão, geladeira, micro-ondas e armários organizados. O banheiro era pequeno, mas funcional, com box de vidro e azulejos brancos impecáveis. 2 quartos completavam o espaço. Um com cama de casal e um guarda-roupa, outro menor com uma escrivaninha e estante. Tudo estava limpo. Muito limpo. Uma senhora vem fazer limpeza aqui toda semana, João explicou, colocando as malas de Ana perto do sofá. Ela acha que estou guardando o lugar para alugar, então mantém tudo em ordem. Ana ficou parada perto da porta, segurando Júnior, que agora olhava tudo com curiosidade. Fiel entrou devagar, farejando cada canto, checando o território novo com cautela. A geladeira tem algumas coisas básicas, João disse abrindo-a. Leite, ovos, manteiga, presunto. Não é muito, mas deve ajudar por hoje. Ele começou a tirar a carteira do bolso. Não, Ana disse imediatamente, sua voz mais dura do que pretendia. Já está fazendo muito mais do que deveria. Não vou aceitar dinheiro. João guardou a carteira de volta, compreendendo. Tudo bem. Mas Júnior vai precisar de fraldas. E imagino que esteja no fim. Ana mordeu o lábio. As 3 últimas fraldas que tinha estavam na bolsa. Eu dou um jeito. Ana, João disse gentilmente, não é vergonha aceitar ajuda quando se precisa. Especialmente quando se tem uma criança dependendo de você. Os olhos de Ana encheram de lágrimas novamente. Ela odiava se sentir tão frágil, tão dependente. Fraldas, ela concordou baixinho. E talvez algo para o Fiel comer, João assentiu. Tem um mercado aqui perto. Vou buscar algumas coisas. Vocês descansem, tomem um banho, comam algo. Ele pegou uma chave extra de um gancho na parede e colocou sobre a mesinha de centro. Essa é sua cópia. E o papel colado na geladeira tem a senha do Wi-Fi. Tirou um cartão de visita do bolso e deixou ao lado da chave. Meu número está aí. Qualquer problema, qualquer hora pode ligar. Ana apenas acenou com a cabeça, ainda sem conseguir se mover. Quando João abriu a porta para sair, ela finalmente conseguiu falar. Por que vocês fecharam as lojas daquele jeito? Sem conversar com ninguém, sem dar tempo de nada? Foi tão brutal. João parou, virou-se lentamente. Seu rosto mostrou algo que parecia dor genuína. Foi decisão do meu irmão Ricardo, o CEO. Ele apresentou números, projeções de prejuízo, recomendações de consultoria externa. O conselho aprovou. Eu votei contra, mas fui minoria. Ele fez uma pausa. 3 meses depois eu saí. Não conseguia mais fazer parte daquilo. Mas por que tão rápido? Por que sem aviso?
Ricardo acreditava que aviso prévio causaria sabotagem, queda de produtividade, problemas operacionais. João balançou a cabeça. Eu argumentei que era desumano. Ele disse que era eficiente. A eficiência venceu. Ana assentiu lentamente, processando. Um dia eu conto toda a história, João prometeu. Mas agora vocês precisam descansar. Volto em 1 hora. Quando a porta fechou, Ana finalmente se permitiu relaxar. Suas pernas bambearam e ela sentou-se no sofá, ainda segurando Júnior. Fiel pulou ao lado dela, algo que normalmente não era permitido. Mas hoje Ana não teve energia para repreender. O cachorro deitou a cabeça em seu colo, aquele gesto reconfortante que estava se tornando familiar. O que a gente está fazendo, Fiel? Ana sussurrou, aceitando a ajuda de um estranho, confiando em alguém que fazia parte da empresa que nos ferrou? Fiel apenas suspirou, pressionando-se mais contra ela. Júnior começou a ficar agitado. Ana levantou-se, explorou o apartamento até encontrar o banheiro. A água quente funcionava perfeitamente. Ela deu banho no filho, trocou-o com as últimas roupas limpas que tinha e depois tomou um banho rápido ela mesma. O primeiro banho quente em semanas, já que o chuveiro da antiga casa vivia queimando. Quando saiu, envolta numa toalha, sentiu-se quase humana novamente. Vestiu uma calça de moletom velha e uma camiseta, pegou Júnior e voltou para a sala. Na geladeira, encontrou os ovos que João havia mencionado. Fez uma omelete simples, comeu metade e guardou o resto para mais tarde. Júnior mamou e adormeceu em seus braços, exausto pelo dia estressante. Ana improvisou um berço no quarto menor, cercando Júnior com travesseiros para que não rolasse. Fiel deitou-se ao lado do improviso, assumindo posição de guarda. Voltou para a sala e sentou-se à mesa, finalmente sozinha, com seus pensamentos. O que faria agora? Onde começaria? Pegou o celular e abriu os sites de emprego. Começou a rolar pelas vagas disponíveis. Caixa de supermercado, atendente de lanchonete, vendedora de loja, recepcionista. Candidatou-se para 15 vagas diferentes em 1 hora. Depois pesquisou creches na região. Os preços a fizeram engolir seco, 800, 950, 1.200 reais por mês. Impossível com salário mínimo. Pesquisou quartos para alugar. Não aceitamos crianças, não aceitamos pets, aluguel mais depósito adiantado. Cada anúncio era uma porta fechada. Ana fechou o celular, a realidade pesando sobre ela como uma rocha. Estava presa. Sem João, estaria na rua. Com João, estava em dívida com alguém que ela mal conhecia. Não sabia qual situação era pior. No supermercado, João empurrava um carrinho pelos corredores com determinação que surpreendia até ele mesmo. Começou pelas fraldas, tamanho M. Verificou no pacote, já que Júnior parecia ter uns 10 meses. Pegou 2 pacotes grandes, depois ração para cachorro. Olhou as opções e escolheu uma marca premium. Fiel merecia comida decente. Leite, frutas, legumes, frango, carne moída, arroz, feijão, pão, café. O carrinho foi enchendo rapidamente. João parou na seção infantil. Hesitou, depois pegou alguns potinhos de papinha, um mordedor colorido, um bichinho de pelúcia pequeno. Depois pegou também uma bolinha de borracha para Fiel. No caixa, a moça sorriu para suas compras. Sua esposa pediu bastante coisa, hein? Não, eu... É complicado, João respondeu sem saber como explicar. A moça assentiu sem insistir e finalizou a compra. 287,50. João pagou sem pestanejar. Enquanto colocava as sacolas no porta-malas, seu celular vibrou. Ricardo, onde você está? Temos aquela reunião com os investidores em 40 minutos. João fechou os olhos, praguejando internamente. Tinha esquecido completamente. Ricardo, eu não trabalho mais na empresa. Por que eu estaria nessa reunião? Porque eles querem ouvir sua perspectiva sobre a reestruturação antes de aprovar o novo capital. Você foi diretor de operações, João. Sua opinião ainda tem peso. Minha opinião é que vocês trataram 300 pessoas como lixo descartável. João respondeu duramente. Houve um silêncio tenso. Estou ligando como seu irmão, não como CEO, Ricardo disse, o tom suavizando levemente.
Preciso de você lá, só dessa vez. Não posso. Estou resolvendo algo importante. Mais importante que salvar a empresa da família? A empresa está bem, Ricardo. Você mesmo disse que os números melhoraram depois dos cortes. João, você está agindo estranho há meses. Desde que saiu você... Eu saí porque não conseguia mais dormir à noite. João o interrompeu. Porque toda vez que fechava os olhos, via o rosto das pessoas que mandamos embora. Porque eficiência não deveria custar humanidade. Ricardo suspirou. Sempre tão dramático. Um dia você vai entender que negócios são negócios. Espero que nunca entenda, João respondeu e desligou. Olhou para as sacolas no porta-malas, para o prédio onde Ana, Júnior e Fiel agora estavam e sentiu que, pela primeira vez em meses, estava fazendo algo verdadeiramente certo. Algumas coisas eram mais importantes que reuniões com investidores. Quando João voltou ao apartamento, bateu na porta em vez de entrar direto. Ana abriu, Júnior ainda dormindo no quarto. Trouxe algumas coisas, ele disse, mostrando as sacolas. Ana abriu a porta completamente. Seus olhos se arregalaram ao ver a quantidade de compras. João, isso é muito. Eu não posso. Não é caridade. Ele a interrompeu suavemente, entrando e começando a organizar as coisas. É investimento. Você precisa estar bem alimentada para cuidar do Júnior e procurar emprego. Júnior precisa crescer saudável. E Fiel, ele pegou o saco de ração premium, precisa de comida de verdade, não sobras. Fiel apareceu da cozinha, a cauda abanando ao reconhecer João. Olha só, ele já gosta de mim. João sorriu, despejando ração numa tigela que encontrou no armário. Fiel atacou a comida com fome voraz. Ana observou João, organizando as compras com movimentos práticos e eficientes. Havia algo paternal em seus gestos, uma familiaridade que a deixava desconfortável e reconfortada ao mesmo tempo. Você tem filhos? Ela perguntou de repente. João parou, um pacote de macarrão na mão. Não, minha esposa e eu queríamos ter, mas... Ele fez uma pausa. Ela morreu antes. Acidente há 4 anos. Sinto muito, Ana disse sinceramente. Eu também... João voltou a guardar as compras, claramente desconfortável com o assunto. Quando terminou, virou-se para Ana. Vou deixar vocês descansarem agora. Amanhã é sexta. Meu escritório funciona das 9 às 18 horas. Se precisar de algo, pode descer. Ou ligar, claro. Ana assentiu. Muito obrigada. Por tudo mesmo. Eu não sei como vou te pagar, mas não me deve nada. João a interrompeu firmemente. Só se cuide e cuide do Júnior. E do Fiel também. Ele caminhou até a porta, depois parou e olhou para trás. Ana, eu sei que você não confia em mim completamente ainda. Entendo perfeitamente. Mas quero que saiba que não há segundas intenções aqui. Apenas um homem tentando fazer algo certo depois de ter sido parte de algo errado. Ana o estudou por um longo momento. Eu acredito em você. Acho que acredito. João sorriu levemente. É um começo. Quando ele saiu, Ana trancou a porta e encostou-se nela. Quem é esse homem fiel? E sussurrou, olhando para o cachorro que agora lambia a tigela vazia. Por que ele está fazendo isso? Fiel apenas abanou a cauda, satisfeito com a barriga cheia. Naquela noite, depois de colocar Júnior para dormir novamente, Ana sentou-se à mesa com um caderno velho que encontrou numa gaveta e começou a fazer um plano. Amanhã, acordar cedo e ligar para as empresas onde mandei currículo, procurar vagas presencialmente no bairro, pesquisar creches mais baratas, ver se alguma conhecida da antiga loja pode indicar trabalho. Próxima semana, conseguir pelo menos uma entrevista. Descobrir solução para Júnior durante trabalho, economizar cada centavo do primeiro salário, achar um lugar próprio. Objetivo, sair daqui em no máximo 2 meses. Não depender de ninguém, nunca mais passar por isso. Ana sublinhou a última frase 3 vezes. Fechou o caderno, apagou a luz e foi para o quarto. Júnior dormia tranquilo. Fiel estava enrolado aos pés do berço improvisado, fazendo guarda silenciosa. Pela primeira vez em meses, Ana deitou numa cama confortável, com lençóis limpos, num lugar aquecido e seguro.
Mas seus sonhos ainda foram inquietos, cheios de incertezas sobre o amanhã. Do outro lado da cidade, na cobertura onde morava, Ricardo Ferreira tomava um Scott caro enquanto olhava os relatórios financeiros do trimestre. Os números eram excelentes. O fechamento das 20 lojas havia sido doloroso, mas eficiente. Seu celular vibrou com uma mensagem do chefe de segurança que ele mantinha discretamente para assuntos delicados. Informações solicitadas sobre seu irmão. João Ferreira, visto no supermercado central, comprando grande quantidade de itens infantis e ração para cachorro. Endereço de entrega rastreado, Rua Comercial 450, apartamento acima de Consultoria Ferreira. Ricardo franziu as sobrancelhas. João não tinha filhos. Não tinha animais de estimação. O que seu irmão estava escondendo? Digitou uma resposta. Descubra quem está morando naquele apartamento, discretamente. Havia algo acontecendo e Ricardo não gostava de surpresas, especialmente quando envolvia seu irmão mais novo e idealista. Na manhã seguinte, Ana acordou com Júnior chorando às 6h30. Por um momento desorientador, não se lembrou onde estava. Depois a memória voltou. O despejo, João, o apartamento. Levantou-se rapidamente, trocou Júnior, preparou sua mamadeira com o leite que João havia comprado. Enquanto o filho mamava, Ana olhou pela janela. A rua já estava movimentada. Pessoas indo para o trabalho, lojas abrindo, a vida seguindo seu curso normal. Ela precisava fazer parte desse ritmo novamente. Precisava trabalhar, ganhar dinheiro, recuperar sua independência. Fiel coçou a porta, pedindo para sair. Ana prendeu uma corda velha em seu pescoço e desceu as escadas laterais que levavam à rua. O cachorro fez suas necessidades rapidamente e voltaram. De volta ao apartamento, Ana deu banho em Júnior. Vestiu-o com a roupa mais apresentável que tinha, se arrumou da melhor forma possível com as roupas limitadas que possuía. Às 9h, pegou Júnior no colo, prendeu Fiel com a corda improvisada e desceu até o escritório de João. A porta tinha uma placa simples, Consultoria Ferreira, Gestão Humanizada. Ana bateu hesitante. Entrez! Veio a voz de João. Ela abriu a porta e encontrou um escritório pequeno, mas organizado. Uma mesa, computador, estante com livros, 2 cadeiras para clientes. João estava ao telefone, mas fez sinal para que ela entrasse. Sim, posso enviar a proposta até segunda-feira. Obrigado pela confiança. Ele desligou e sorriu para Ana. Bom dia. Dormiu bem? Sim, obrigada. Ana hesitou. Desculpa incomodar tão cedo, mas... Você sabe de algum lugar aqui perto que esteja contratando? Qualquer coisa eu aceito. João inclinou-se na cadeira, pensativo. Deixa eu ver. A padaria da esquina estava com placa de Precisa-se ontem. A farmácia 2 quarteirões para frente também. Ele pegou um papel e anotou endereços. E tem uma loja de roupas no shopping que estava buscando vendedoras. Vi no grupo de comerciantes do bairro. Ana pegou o papel como se fosse ouro. Muito obrigada. Vou tentar todos hoje. Ana, João disse quando ela já ia saindo. Se precisar deixar o Júnior aqui durante as entrevistas, pode deixar. Não me atrapalha. Ana olhou para ele, surpresa. Você cuidaria dele? Já fui tio várias vezes antes dos meus sobrinhos crescerem. Me viro bem com bebês. Ele sorriu. E o Fiel pode ficar também. Tenho água e uns biscoitos aqui. Ana hesitou. Aceitar ajuda estava se tornando um hábito perigoso. Só se for realmente necessário, ela concordou finalmente. Sempre que for necessário, João repetiu firmemente. A primeira parada de Ana foi a padaria da esquina. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas quando ela entrou, Júnior no colo e Fiel na coleira improvisada. Uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, limpava o balcão. Bom dia, Ana disse, tentando soar confiante. Vi que estão contratando. A senhora olhou para ela, depois para Júnior, depois para Fiel. Seu rosto endureceu levemente. Estamos. Para começar às 5h. 6 dias por semana. Eu posso, Ana respondeu imediatamente. Tem com quem deixar a criança a essa hora? Ana hesitou. Eu
Eu vou dar um jeito. A senhora balançou a cabeça. Moça, eu sei como é. Também fui mãe solteira. Mas não posso contratar alguém que vai faltar, porque não tem com quem deixar o filho. Sinto muito. Eu não vou faltar, Ana insistiu. Eu prometo, eu... Sinto muito, a senhora repetiu mais firme. Boa sorte. Ana saiu da padaria com um nó na garganta. Primeira rejeição do dia. A farmácia foi a segunda tentativa. Um homem jovem, não mais que 30 anos, a atendeu. Você tem experiência com medicamentos? Conhece genéricos princípios ativos? Não, mas aprendo rápido. Sou gerente, quer dizer, era gerente de loja. Tenho experiência com atendimento, gestão... Preciso de alguém com conhecimento técnico em farmácia. Ele a interrompeu educadamente. Desculpe, terceira parada, loja de roupas no shopping. Ana teve que pagar R$ 4,50 para estacionar. Dinheiro que doía gastar. A gerente era uma mulher elegante de 40 e poucos anos que olhou para Ana, dos pés à cabeça. Você tem experiência com vendas? Sim, 4 anos como gerente na... E quem vai cuidar do bebê durante o expediente? A mulher olhou para Júnior com uma expressão que deixava claro que criança era problema. Tenho uma solução, Ana mentiu. Olha, querida, a mulher suspirou. Vou ser honesta. Mães com filhos pequenos faltam muito. Criança fica doente, creche fecha, sempre tem alguma coisa. Eu preciso de alguém confiável. Eu sou confiável, Ana insistiu, a voz tremendo de frustração. Eu vou guardar seu currículo. Se surgir algo, entramos em contato. Ana sabia que não entrariam. Mais 3 lojas, mais 3 variações da mesma rejeição. Às 2 da tarde, sentada num banco do shopping, Ana contou o dinheiro que restava. R$ 59,50. Tinha gastado R$ 4,50 no estacionamento, sem conseguir nada em troca. Júnior estava agitado, com fome e cansado. Fiel ofegava com sede. Ana voltou para o apartamento derrotada. Quando passou pela porta do escritório de João, hesitou. Ele dissera que podia descer se precisasse, mas aceitar mais ajuda? Tornar-se ainda mais dependente? Seu orgulho dizia para subir direto. Mas Júnior choramingava de fome, e ela havia dado a última mamadeira dele há 2 horas. Bateu na porta. Entra. João estava digitando algo no computador. Quando viu o rosto de Ana, parou imediatamente. O que aconteceu? Nada, Ana disse, mas sua voz falhou. Eu só posso esquentar a mamadeira do Júnior aqui. Ele está com fome lá em cima. Claro, João levantou-se imediatamente. Tem um micro-ondas ali no cantinho. E água para o fiel também. Enquanto a mamadeira esquentava, João observou Ana. Ela estava claramente à beira das lágrimas, segurando-se por um fio. Quer conversar sobre isso? Ele ofereceu gentilmente. Não há nada para conversar, Ana respondeu, pegando a mamadeira e testando a temperatura. Ninguém quer contratar uma mãe solteira com bebê. Simples assim. Ela deu a mamadeira para Júnior, que mamou avidamente. Quantos lugares você tentou? 7, todos disseram não. João assentiu pensativo. Ana, eu tenho uma proposta. Ela olhou para ele imediatamente desconfiada. Minha assistente administrativa pediu demissão ontem. Vai se mudar para outro estado com um namorado. Preciso de alguém para organizar a agenda, atender telefone, fazer follow-up com clientes, preparar propostas. Ele fez uma pausa. O salário não é grande, 1.800 por mês, mas é algo. Ana o encarou processando. Você está inventando isso. Não estou. Minha assistente realmente saiu. Você pode ligar para ela se quiser confirmar. João pegou um cartão. Aqui o número da Cristina. Ana pegou o cartão, ainda cética. E quanto ao Júnior? Você não pode ter uma criança chorando no escritório enquanto atende clientes. Você pode usar a sala dos fundos. Tem uma porta, é silenciosa. Dá para improvisar um espaço para ele lá. A maioria das minhas reuniões é por vídeo de qualquer forma. E quando não for? A gente se organiza. Você marca as reuniões presenciais para quando alguém puder ficar com ele por 1 hora ou agenda para o horário que ele dorme. João deu de ombros. Tem solução, Ana. Só precisa de flexibilidade. Ana queria aceitar, desesperadamente, mas algo assegurava. Por quê? Ela perguntou pela 3ª vez em 2 dias. Por que está fazendo tudo isso? João se levantou,
caminhou até a janela, ficou de costas por um momento. Porque minha esposa morreu vindo me buscar no escritório, ele disse finalmente, sua voz baixa. Estava chovendo, ela bateu o carro. Morreu na hora. Ana segurou a respiração. Ela estava grávida de 3 meses. Não sabíamos ainda se era menino ou menina. Íamos contar para a família naquele fim de semana. João virou-se, seus olhos marejados. Perdi os dois num segundo. João, eu... Sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabe. Nem minha família soube da gravidez. Ele enxugou os olhos rapidamente. Então, quando te vi na calçada com Júnior, foi como se o universo estivesse me dando uma chance de fazer algo certo. De ajudar uma mãe e um bebê, já que não pude ajudar os meus. O silêncio que se seguiu foi pesado de emoção. Não é pena, João acrescentou rapidamente. E não é caridade. Você realmente é qualificada para o trabalho. Eu vi seus números quando era gerente. Você era excepcional. Ana olhou para Júnior, que agora mamava tranquilo e sonolento. Olhou para Fiel, que descansava aos seus pés. Olhou para João, que acabara de revelar a dor mais profunda de sua vida. Quando posso começar? Ela perguntou baixinho. O sorriso que iluminou o rosto de João valeu mais que 1000 palavras. Segunda-feira? Te dá o fim de semana para se organizar. Segunda-feira, Ana confirmou. Quando ela subiu de volta para o apartamento, pela primeira vez em meses, sentiu algo que havia esquecido como era. Esperança. Naquela noite, Ana preparou um jantar simples com os ingredientes que João havia comprado. Macarrão com molho de tomate e frango desfiado. Comeu devagar, saboreando cada garfada. Júnior brincava no chão com o bichinho de pelúcia que João trouxera. Fiel descansava ao lado dele, vigilante como sempre. Ana pegou o celular e ligou para o número do cartão. Uma voz feminina atendeu. Alô, Cristina? Meu nome é Ana. João Ferreira me passou seu contato. Ah, sim. Ele me avisou que você ligaria. Quer saber sobre o trabalho? Sim. Ele realmente estava precisando de assistente ou inventou isso? Cristina riu. Não, é real. Eu saí mesmo. Estou indo para Curitiba na semana que vem. O João é um ótimo chefe, sabe? Flexível, respeitoso, paga em dia. Você vai gostar de trabalhar com ele. Ana sentiu um peso sair de seus ombros. Não era mentira. E ele realmente não se importa com criança no escritório? Olha, ele nunca teve essa situação, mas conhecendo ele, vai dar um jeito de funcionar. O João é daqueles que resolve problema em vez de criar. Conversaram por mais 15 minutos. Cristina explicou as funções, os sistemas, os clientes principais. Quando desligaram, Ana se sentiu mais confiante. Talvez, apenas talvez, as coisas estivessem finalmente começando a dar certo. No sábado de manhã, Ana acordou determinada. Limpou o apartamento de cima a baixo, organizou suas poucas roupas. Deu banho em Júnior e Fiel. À tarde, desceu até o escritório para conhecer melhor o espaço de trabalho. João estava lá, mesmo sendo fim de semana, organizando arquivos. Posso entrar? Diana bateu na porta aberta. Claro, estava justamente arrumando as coisas da Cristina para você. Ana explorou o espaço. A mesa da assistente ficava num canto organizado, com computador, telefone e arquivos. A sala dos fundos que João mencionara tinha uma janela, uma mesa extra e espaço suficiente. Posso trazer o carrinho do Júnior para cá? E ela perguntou. Pode trazer o que precisar. Podemos reorganizar como funcionar melhor. Ana assentiu, já planejando mentalmente como adaptar tudo. João, ela disse quando estava saindo, sobre o que você contou ontem, sobre sua esposa. Obrigada por confiar em mim. João deu um meio sorriso triste. Obrigado por escutar. E por aceitar o trabalho. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Não por ansiedade ruim, mas por uma energia nervosa. Segunda-feira ela começaria. Teria uma renda. Teria um propósito além de sobreviver. Pela primeira vez desde o despejo, ela se permitiu sonhar com um futuro que não fosse apenas desespero. Domingo foi tranquilo. Ana levou Júnior e Fiel para uma praça próxima. O cachorro correu livre pela grama. Júnior riu das suas palhaçadas.
O sol estava agradável, o dia perfeito. De volta ao apartamento, Ana organizou tudo para segunda-feira. Separou roupa, planejou o horário, preparou a bolsa de Júnior com tudo que ele precisaria. Estava guardando as últimas coisas quando ouviu batida na porta. Era João, segurando uma caixa. Desculpe incomodar no domingo. Trouxe algumas coisas que podem ajudar. Dentro da caixa, um pequeno cercadinho desmontável para bebê, uma manta acolchoada, alguns brinquedos educativos, uma cadeirinha de alimentação portátil. João, isso é muito... Cristina deixou essas coisas quando o filho dela cresceu. Estava guardado no depósito. Seria desperdício não usar. Ana não acreditou completamente. Tudo parecia novo demais, mas aceitou a mentira gentil. Obrigada. Sério. Nos vemos amanhã então, João sorriu. Primeiro dia de trabalho. Quando ele saiu, Ana montou o cercadinho na sala, colocou Júnior dentro com os brinquedos novos. O menino bateu palmas encantado. Vai dar certo, filho, Ana sussurrou. Dessa vez vai dar certo. Fiel deitou-se ao lado do cercadinho, sua presença constante e reconfortante. Fiel. O nome que o cachorro carregava era exatamente o que Ana mais precisava encontrar em alguém naquele momento. Fidelidade. E talvez, só talvez, ela tivesse encontrado isso não só no cachorro, mas também em João Ferreira. Segunda-feira, 8h30 da manhã. Ana desceu as escadas com Júnior no colo, a bolsa dele no ombro, Fiel na coleira. Usava sua melhor calça jeans e uma blusa social que conseguiu passar na noite anterior. João já estava no escritório, 2 xícaras de café sobre a mesa. Bom dia, funcionária nova, ele sorriu. Café? Por favor. As primeiras horas foram de treinamento. João mostrou o sistema de agendamento, a lista de clientes, os templates de proposta. Ana absorveu tudo rapidamente, fazendo anotações detalhadas. Júnior ficou no cercadinho, na sala dos fundos, entretido com os brinquedos. Fiel deitou-se ao lado, vigiando. Às 10 horas, o primeiro teste. Um cliente ligou querendo agendar reunião. Ana atendeu profissionalmente. Consultoria Ferreira. Bom dia. João observou de seu escritório enquanto ela conversava, anotava, verificava a agenda e confirmava o horário. Perfeito. Natural. Como se fizesse aquilo há anos. Quando ela desligou, ele sorriu. Você é boa nisso. Fiz isso por 4 anos, Ana lembrou. Gerente lida com agenda, clientes, fornecedores. Isso aqui é tranquilo. O dia passou rapidamente. Ana organizou 3 reuniões, respondeu 12 e-mails, atualizou planilhas de follow-up. Júnior dormiu na hora do almoço, acordou às 15 horas, brincou até às 17 horas. Quando deu 18 horas, João desligou o computador. Primeiro dia completo. Como se sente? Útil, Ana respondeu sinceramente. Pela primeira vez em meses me sinto útil. Você foi além de útil. Foi excepcional. João hesitou. Ana, eu sei que é cedo, mas está funcionando ter o Júnior aqui. Ele é tranquilo. Você consegue trabalhar. Podemos manter assim. Ana sentiu lágrimas de alívio queimar em seus olhos. Obrigada. Você não sabe o que isso significa. Eu sei, João disse suavemente. Acredite, eu sei. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Ana chegava às 8h30, trabalhava até às 18 horas com intervalo para almoço. Júnior ficava na sala dos fundos, geralmente tranquilo. Fiel dividia o tempo entre vigiar o bebê e deitar aos pés de Ana enquanto ela trabalhava. Os clientes de João adoraram Ana. Ela era organizada, educada, eficiente. Alguns até comentavam, sua nova assistente é ótima. Ana recebia os elogios com gratidão, mas mantinha distância profissional de João. Era um patrão e funcionária. Ele a ajudara, sim, mas não podia confundir bondade com algo mais. Exceto que ficava cada vez mais difícil manter essa distância. João tinha o hábito de aparecer na sala dos fundos para verificar se está tudo bem, mas acabava ficando 10 minutos brincando com Júnior. O menino adorava quando João fazia caretas e sons engraçados. Numa tarde de sexta, Ana encontrou João no chão, brincando de esconde-esconde com Júnior, Fiel latindo animadamente ao redor dos dois. Desculpa, João disse quando percebeu que ela estava assistindo. Eu estava só.
Está tudo bem. Ana o interrompeu, sorrindo. Ele gosta de você. Eu gosto dele também, João admitiu. É um menino especial. Algo no jeito que ele disse fez o coração de Ana apertar. No final do primeiro mês, João entregou a Ana seu primeiro salário em dinheiro. É 1.800, mais R$ 200 de bônus pelo excelente trabalho. João, você não precisa. Preciso e quero. Você salvou minha consultoria este mês. 3 clientes novos fechados, todos elogiaram seu atendimento. Ana segurou o dinheiro com mãos trêmulas. Era a primeira renda real em 8 meses. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer. Naquela noite, Ana sentou-se à mesa com o dinheiro à frente. Começou a planejar. 600 para começar a economizar para aluguel. Futuro R$ 400 para roupas para ela e Júnior. Estavam em trapos. 300 para emergências, 500. Reais para despesas mensais, fraldas, comida, etc. 200 sobra pela primeira vez em meses. Tinha um plano financeiro que fazia sentido. Mas quando começou a pesquisar aluguéis novamente, em realidade bateu. Mesmo com 1.800 por mês, não conseguiria pagar aluguel, mínimo R$ 800. Mais creche, mínimo R$ 800. Mais despesas básicas. A matemática não fechava. Ela estava presa à bondade de João Ferreira. Isso a assustava mais do que qualquer coisa. A tranquilidade das primeiras semanas foi interrompida numa terça-feira à tarde da terceira semana. Ana estava ao telefone com um cliente quando a porta do escritório se abriu sem aviso. Um homem alto, terno cinza impecável, cabelos escuros bem penteados e uma expressão de superioridade natural, entrou como se fosse dono do lugar. João, precisamos conversar, ele anunciou, ignorando completamente a presença de Ana. João saiu de sua sala, o rosto endurecendo ao ver quem era. Ricardo, poderia ter ligado antes. Poderia, mas não o fiz. Ricardo finalmente olhou para Ana, seus olhos a avaliando da cabeça aos pés de forma desconfortável. Você deve ser a nova assistente. Ana, ela disse profissionalmente, ainda segurando o telefone. Com licença, estou em ligação. Ricardo arqueou uma sobrancelha, claramente não acostumado a ser dispensado. João fez um gesto para seu escritório. Vamos conversar lá dentro. Os dois entraram e fecharam a porta, mas as vozes não demoraram a subir de volume. Ana tentou focar na ligação, mas era impossível não ouvir fragmentos. Demorando no seu apartamento. Não é da sua conta. Você perdeu o juízo. Minha vida, Ricardo. A ligação com o cliente terminou. Ana finalizou as anotações, mas as vozes continuavam. Júnior começou a ficar inquieto na sala dos fundos, sentindo a tensão no ar. Fiel rosnou baixinho, desconfortável. Finalmente, a porta se abriu. Ricardo saiu primeiro, seu rosto vermelho de raiva contida. Parou na frente da mesa de Ana. Quanto tempo você trabalha aqui? 3 semanas, Ana respondeu mantendo a voz firme. E antes disso? Ricardo, João advertiu saindo atrás dele. É uma pergunta simples, João. Ricardo não tirou os olhos de Ana. Antes de trabalhar aqui, o que você fazia? Era gerente de loja. Ana respondeu, começando a entender onde isso ia dar. Gerente de loja de qual empresa? Ana respirou fundo. Grupo Ferreira Varejo. Unidade Bairro Industrial. Um sorriso frio apareceu no rosto de Ricardo. Ah, uma das demitidas da reestruturação. Ele olhou para João. Agora faz sentido. Saia do meu escritório, Ricardo, João disse, sua voz perigosamente baixa. Com prazer, Ricardo ajeitou a gravata. Mas vou voltar. E vamos ter uma conversa séria sobre suas escolhas recentes, irmãozinho. Ele saiu, batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Ana olhou para João, que parecia exausto. Desculpe por isso, ele disse finalmente. Ele é seu irmão? Infelizmente. João sentou-se na beirada da mesa dela. Ricardo é o CEO do Grupo Ferreira Varejo. Foi ele quem comandou os fechamentos das lojas. E ele não gosta que você me ajudou. Ele não gosta que eu faça qualquer coisa que não seja focada em lucro e eficiência. João suspirou. Mas não se preocupe. Ricardo late muito, mas não morde. Não aqui, pelo menos. Ana não tinha tanta certeza disso.
Naquela noite, quando subiu para o apartamento, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, um cartão de visita de Ricardo Ferreira e uma nota manuscrita. Senhorita Pereira, sei que está em situação difícil. Meu irmão está sendo movido por culpa mal direcionada. Quando ele se cansar de brincar de Salvador, você ficará sem nada novamente. Ligue para mim. Posso oferecer algo mais permanente e menos emocional. RF. Ana amassou o papel e jogou no lixo. Mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Quando ele se cansar, os dias seguintes foram tensos. João não mencionou mais a visita de Ricardo, mas Ana percebia que ele estava mais distraído, mais preocupado. Uma semana depois, numa sexta-feira, João recebeu uma ligação que o deixou visivelmente perturbado. Preciso sair, ele disse abruptamente após desligar. Emergência familiar. Você pode fechar o escritório hoje? Claro. Está tudo bem? Estará. Ele pegou o paletó às pressas. Se o Ricardo aparecer, não abra a porta. E não aceite nada que ele oferecer. Antes que Ana pudesse perguntar mais, ele já havia saído. O escritório ficou silencioso. Ana terminou os últimos e-mails, organizou a agenda para segunda-feira. Estava prestes a subir quando ouviu batidas na porta. Olhou pelo vidro. Era Ricardo. Ela considerou ignorá-lo, mas ele já a tinha visto. Sei que está aí, Ana, só quero conversar. 5 minutos! Contra seu melhor julgamento, Ana abriu a porta, mas ficou no vão, bloqueando a entrada. João não está. Eu sei. Mandei chamá-lo para uma reunião urgente na empresa. Ricardo sorriu. Queria falar com você a sós. Não tenho nada para falar com você. Nem mesmo sobre seu futuro? Sobre o futuro do seu filho? Ricardo fez um gesto para Júnior, visível através da porta da sala dos fundos. Ele deve ter quase 1 ano agora. 10 meses, Ana disse automaticamente, depois se arrependeu de ter respondido. Quase 11, então. Ricardo inclinou a cabeça. Ana, vou ser direto. Meu irmão está tendo uma crise de meia-idade. Perdeu a esposa há 4 anos e nunca se recuperou completamente. Agora encontrou você e seu filho e está projetando suas fantasias de família nessa situação. Não sei do que está falando. Não? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Ele te ofereceu apartamento grátis, emprego, cuidados. Brinca com seu filho, compra coisas para vocês. Você realmente acha que isso é normal? Ana sentiu seu estômago revirar, porque, honestamente, ela também havia se perguntado isso. João está sendo gentil. Só isso. João está sendo patético. Ricardo cruzou os braços. E quando ele perceber que você não é a esposa morta dele, que seu filho não é o filho que ele perdeu, ele vai se cansar. E você vai estar de volta na rua. Por que você está me dizendo isso? Porque, ao contrário do meu irmão, eu vejo as coisas como elas são. Ricardo tirou um envelope do bolso. Aqui dentro tem uma oferta de emprego real, não caridade disfarçada. Gerência de uma de nossas lojas menores, com salário de 3.200 ales mais comissões. E auxílio creche de 800 ales. Ana olhou para o envelope, mas não pegou. Você nos demitiu. Por que me ofereceria emprego agora? Porque você era boa no que fazia. E porque quero meu irmão de volta à realidade. Ricardo deixou o envelope no parapeito da janela, ao lado da porta. Pense bem, Ana. O que é melhor para seu filho? Depender da bondade temporária de alguém ou ter estabilidade real? Ele virou-se para sair, depois parou. Ah, e sobre o apartamento. Tecnicamente, é propriedade da empresa familiar, não do João pessoalmente. Se eu quisesse, poderia despejá-la amanhã. Mas não vou fazer isso ainda. Considere isso um incentivo para tomar a decisão certa. Com isso, ele foi embora. Ana ficou parada, tremendo. Pegou o envelope, abriu. Dentro, realmente havia uma proposta formal de emprego com todos os detalhes que Ricardo mencionou. E parecia bom demais para ser verdade. Quando João voltou 2 horas depois, encontrou Ana sentada à sua mesa, o envelope à frente, Júnior dormindo na sala dos fundos. Ele esteve aqui, não foi uma pergunta. Esteve. Ana empurrou o envelope para ele. Ofereceu-me um emprego. Um bom emprego. João leu a proposta, sua mandíbula apertando. É uma armadilha. Como você sabe? Porque conheço meu irmão.
Ricardo não faz nada sem segundo objetivo. João jogou o papel na mesa. Ele quer te usar para me manipular. Ou talvez ele esteja certo, Ana disse baixinho. Talvez eu esteja te usando sem perceber. Talvez você esteja me usando para preencher um vazio. João recuou, como se tivesse sido esbofeteado. Você realmente acredita nisso? Eu não sei. E Ana explodiu. Toda a atenção das últimas semanas saindo de uma vez. Eu não sei o que pensar. Você me ofereceu tudo tão rápido. Apartamento, emprego, ajuda com Júnior. É demais, João. Pessoas não fazem isso sem motivo. Eu te expliquei meu motivo. Você explicou que perdeu sua esposa e bebê. E agora tem uma mulher com bebê morando no seu apartamento, trabalhando no seu escritório. Você não vê como isso pode parecer estranho? João fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia dor neles. Você quer saber a verdade completa, Ana? A verdade que nem minha família sabe. Ele se sentou pesadamente. Minha esposa estava vindo me buscar no trabalho naquela noite porque eu tinha bebido demais num happy hour com clientes. Liguei para ela, buscando porque era orgulhoso demais para chamar um táxi. Ana segurou a respiração. Estava chovendo. A estrada estava escorregadia. Ela bateu o carro e morreu. E o bebê junto. Sua voz falhou. Então sim, quando te vi na calçada naquela tarde, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer algo certo, de ajudar alguém, de não ser a pessoa egoísta que matou sua própria família por orgulho. Lágrimas corriam pelo rosto dele agora. Então talvez Ricardo esteja certo. Talvez eu esteja sendo egoísta novamente, usando você e Júnior para me sentir melhor com minhas escolhas horríveis. Ele se levantou. Se você acha que deve aceitar a oferta dele, eu entendo. Você tem que fazer o melhor para seu filho. Ele caminhou até a porta de seu escritório. Parou. Mas saiba disso. Nada do que fiz foi por pena ou por substituição. Foi porque quando conheci Júnior, vi duas pessoas fortes lutando contra um sistema injusto. E pensei que talvez, apenas talvez, eu pudesse ajudar a equilibrar a balança um pouco. Com isso, ele entrou em seu escritório e fechou a porta suavemente. Ana ficou ali sentada, o envelope de Ricardo numa mão, seu coração partido na outra. Júnior acordou e começou a choramingar. Ela foi até ele, pegou-o no colo. Fiel veio e pressionou o focinho contra sua perna. O que eu faço? Ela sussurrou para o cachorro. O que é certo? Fiel apenas a olhou com aqueles olhos leais que diziam: você já sabe a resposta. Ana olhou para a porta fechada do escritório de João. Olhou para o envelope de Ricardo. Olhou para Júnior, que a observava com confiança absoluta. Tomou sua decisão. Pegou o envelope, rasgou-o em vários pedaços e jogou no lixo. Depois bateu na porta do escritório de João. Entre, veio a voz rouca. Ana abriu a porta. João estava sentado, a cabeça entre as mãos. Não vou aceitar o emprego do Ricardo, ela disse firmemente. João levantou a cabeça, surpreso. Não porque sinto pena de você, não porque estou te usando, mas porque pela primeira vez em meses eu confio em alguém. E esse alguém é você. Ana respirou fundo. Você cometeu erros? Sim, eu também cometi. Mas isso não significa que não podemos tentar fazer coisas certas agora. Ana, deixa eu terminar. Ela se aproximou. Não sei o que somos, João. Patrão e funcionária. Amigos? Algo mais? Mas sei que quando estou aqui, me sinto segura pela primeira vez desde que Júnior nasceu. E acho que você também se sente menos sozinho. João assentiu lentamente. Então vamos parar de deixar Ricardo e nossas próprias inseguranças estragarem isso. Vamos apenas seguir, um dia de cada vez. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de João. Um dia de cada vez. E se você quiser brincar com Júnior, pode. Se eu precisar de ajuda, vou pedir. E se isso virar algo mais que amizade no futuro? Ela hesitou. Veremos quando chegar lá. João se levantou, caminhou até ela e pela primeira vez a abraçou. Um abraço simples, reconfortante, sem segundas intenções. Obrigado por confiar em mim, ele sussurrou. Obrigada por me dar motivos para confiar.
Quando se separaram, ambos estavam com os olhos marejados, mas sorrindo. Do lixo, os pedaços do envelope de Ricardo eram um testemunho silencioso da escolha de Ana. Mas no escritório do Grupo Ferreira Varejo, Ricardo Ferreira olhava para o rastreador GPS que havia colocado discretamente no envelope. O sinal mostrava que o envelope estava parado no escritório de João. Ricardo sorriu. Fase 1 do plano não funcionou, mas ele sempre tinha um plano B. E seu plano B era muito mais direto. 2 semanas se passaram em relativa paz. Ana e João encontraram um equilíbrio confortável. Ela trabalhava, ele consultava, Júnior crescia, Fiel guardava. As conversas entre eles se tornaram mais profundas, mais pessoais. Risos começaram a preencher o escritório. Mas a calmaria não duraria. Numa quinta-feira à tarde, Ana estava organizando arquivos quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Pereira? Aqui é a doutora Patrícia Mendes, do escritório de advocacia Mendes em Associados. Ana franziu a testa. Sim. Represento um grupo de ex-funcionários do Grupo Ferreira Varejo que estão reunindo evidências para um processo coletivo contra a empresa. Seu nome apareceu em alguns documentos que recebemos. Gostaria de conversar com a senhora? O coração de Ana acelerou. Que tipo de documentos? Prefiro não discutir por telefone. Podemos marcar uma reunião? Não há nenhuma obrigação de sua parte. Apenas queremos ouvi-la. Ana olhou para o escritório de João, a porta fechada enquanto ele atendia uma videochamada. Eu preciso pensar. Claro, meu número está no seu identificador. Ligue quando se sentir confortável. Mas, senhorita Pereira, apenas para que saiba, os documentos que temos sugerem que o fechamento das lojas não foi apenas uma reestruturação. Havia elementos de discriminação sistemática contra funcionários em situações vulneráveis. Gestantes, mães solteiras, pessoas com dependentes. Os padrões são claros demais para serem coincidência. Ana sentiu o chão sumir, debaixo de seus pés. O quê? Como eu disse, prefiro conversar pessoalmente. Boa tarde, senhorita Pereira. A ligação encerrou. Ana ficou parada, processando. Discriminação sistemática? Contra gestantes e mães? Ela estava grávida de 5 meses quando foi demitida. Porta do escritório de João se abriu. Ele saiu sorrindo. Consegui fechar com aquele cliente grande que estava negociando há semanas. Vamos comemorar, que tal um? Ele parou ao ver a expressão de Ana. O que aconteceu? João, o fechamento das lojas. Teve algo mais além de reestruturação financeira? O sorriso desapareceu do rosto dele. Por que está perguntando isso? Responde a pergunta. João suspirou profundamente, passou a mão pelo cabelo. Vem, vamos sentar. Eles se sentaram na pequena sala de espera do escritório. João parecia estar lutando consigo mesmo. O que você quer saber exatamente? Uma advogada acabou de me ligar. Ela disse que tem documentos mostrando discriminação contra funcionários vulneráveis, gestantes, mães solteiras. Ana o encarou. Eu estava grávida quando fui demitida. Isso foi proposital. João fechou os olhos. Foi decisão do Ricardo, não minha. Isso não responde minha pergunta. A resposta é complicada. Então descomplique. O Tiana elevou a voz, fazendo Júnior choramingar na sala dos fundos. Ela respirou fundo, controlando-se. Por favor, João, eu mereço a verdade. João se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para ela. Quando Ricardo apresentou o plano de fechamento, ele tinha uma lista. Não apenas de lojas, mas de funcionários, marcados por categorias. Sua voz estava tensa. Categoria A, alto custo, baixo retorno. Funcionários mais velhos, com mais tempo de casa, salários maiores. Categoria B, risco operacional. Pessoas com histórico de afastamentos médicos, licenças. Ele fez uma pausa dolorosa. E categoria C, passivo futuro. Gestantes, funcionários com dependentes especiais, pessoas que potencialmente gerariam custos adicionais. Ana sentiu náusea subir. E eu estava na categoria C. Você e outras 43 funcionárias. João virou-se para ela, seus olhos cheios de culpa. Eu votei contra, Ana. Juro que votei. Argumentei que era ilegal, imoral, monstruoso.
Mas o conselho aprovou mesmo assim. Ricardo tinha números, consultores externos, precedentes legais, dizendo que enquanto não admitíssemos abertamente a discriminação, seria impossível provar. E você não fez nada? A voz de Ana estava fria agora. Eu saí da empresa. Rompi com minha família. 3 meses depois. 3 meses enquanto 44 mulheres perderam tudo. Ana se levantou tremendo de raiva. Você sabia, João. Você sabia e ficou quieto. Eu tinha acordo de confidencialidade. Se falasse, seria processado, perderia tudo. E nós perdemos o quê? E Ana gritou. Eu perdi meu emprego grávida de 5 meses. Passei 7 meses sem conseguir trabalho. Fui despejada com meu filho de 10 meses no colo. E você sabia que era proposital. Júnior começou a chorar alto. Fiel latiu agitado. Ana correu para a sala dos fundos, pegou Júnior no colo, tentando acalmá-lo enquanto suas próprias lágrimas caíam. João apareceu na porta. Ana, por favor, me deixe explicar. Sai. Sua voz estava quebrada. Sai daqui agora. Ana, sai. João recuou, seu rosto destruído, mas obedeceu, voltando para seu escritório e fechando a porta. Ana afundou na cadeira, segurando Júnior contra o peito, chorando silenciosamente. Fiel encostou-se em suas pernas, gemendo baixinho. Tudo fazia sentido agora. A culpa excessiva de João, a ajuda quase desesperada. Não era apenas remorso geral, era culpa específica. Ele sabia o que fizeram com ela. E ficou quieto por 3 meses. Seu celular estava na mesa. Ana pegou-o com mão trêmula e discou o número da advogada. Doutora Patrícia, aqui é Ana Pereira. Eu quero conversar. Quero saber tudo. A reunião foi marcada para sábado de manhã, num café discreto do centro. Ana chegou com Júnior no carrinho e Fiel na coleira. 3 mulheres a esperavam numa mesa do fundo. Doutora Patrícia Mendes era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos curtos, óculos de armação vermelha e expressão determinada. Ao lado dela, 2 ex-funcionárias do Grupo Ferreira, que Ana reconheceu vagamente. Ana, obrigada por vir. Estas são Carla e Beatriz, também ex-gerentes de loja. As 3 se cumprimentaram. Carla tinha uns 35 anos e ainda estava visivelmente grávida. Beatriz, mais nova, segurava um bebê de cerca de 6 meses. Todas nós, Carla disse amargamente. Todas estávamos grávidas ou com filhos pequenos quando fomos demitidas. Doutora Patrícia abriu uma pasta. Recebemos documentos internos do Grupo Ferreira de fonte anônima. Não podemos revelar quem, mas a pessoa tem acesso direto aos arquivos executivos. Ela espalhou papéis sobre a mesa. Ana reconheceu o timbre da empresa imediatamente. Este é o relatório da consultoria externa que o grupo contratou para planejar o fechamento. Veja aqui. Patrícia apontou para uma seção destacada. Recomenda-se priorizar desligamento de funcionários com maior probabilidade de gerar custos adicionais em médio prazo. Licenças maternidade, afastamentos por cuidados com dependentes, potenciais ações trabalhistas relacionadas à gestação. Ana leu as palavras, sentindo raiva crescer. E este... Patrícia continuou, mostrando outro documento. É um e-mail interno do CEO Ricardo Ferreira para o Conselho. Seguindo recomendações da consultoria, o fechamento das unidades permite eliminação estratégica de passivos humanos de alto risco. Economia estimada de 2,3 milhões em 3 anos. Passivos humanos, Beatriz repetiu com nojo. Éramos passivos humanos. Das 347 pessoas demitidas, Patrícia explicou, 44 eram mulheres gestantes ou com filhos menores de 2 anos. Estatisticamente, isso é muito acima da proporção normal. E todas vocês trabalhavam em lojas que não estavam em prejuízo real. O quê? E Ana levantou a cabeça. As lojas escolhidas para fechamento não eram as menos lucrativas. Eram as que tinham mais funcionários nas chamadas categorias de risco. Sua loja, Ana, teve lucro no último trimestre antes do fechamento. Ana se sentiu enjoada. Então fecharam lojas lucrativas só para se livrar de mães? Não é tão direto assim legalmente, Patrícia admitiu. Eles cobriram bem. Fecharam lojas de fato
Pagaram as rescisões corretamente, tudo dentro da lei aparentemente. Mas os documentos internos mostram a intenção discriminatória. E isso é ilegal. Carla se inclinou para a frente. Estamos reunindo todas as afetadas para um processo coletivo. Já temos 27 mulheres confirmadas. Se conseguirmos provar discriminação sistemática, o Grupo Ferreira terá que pagar indenizações substanciais e reintegrar quem quiser voltar. Quanto tempo isso levaria? E Ana perguntou. 2, talvez 3 anos de processo. Mas com os documentos que temos, nossa chance é boa. Ana olhou para Júnior, que brincava alegremente com um mordedor, completamente alheio ao peso da conversa. E se eu participar, o que acontece? Você daria seu depoimento, contaria sua história. Como estava quando foi demitida, como foi procurar emprego grávida, as consequências que sofreu. Patrícia pausou. E precisaríamos que você testemunhasse sobre qualquer conhecimento interno que tenha sobre o processo de demissão. Eu era só gerente de loja. Não tinha acesso a nada interno. Mas você trabalha agora para João Ferreira, não é? O ex-diretor de operações que estava presente em todas as reuniões de decisão. Ana congelou. É claro que elas sabiam. João saiu da empresa, ela disse defensivamente. Depois se perguntou por que estava defendendo-o. 3 meses depois das demissões, Patrícia observou. E só depois de receber sua parte generosa da venda de ações. Conveniente. Ele votou contra o fechamento, mas não denunciou. Não vazou os documentos. Não fez nada além de sair silenciosamente com os bolsos cheios. Patrícia tirou os óculos. Ana, não estou dizendo que ele é mau, mas ele foi cúmplice. E se ele tiver informações que podem ajudar nosso caso, precisamos delas. Ana sentiu-se dividida. Parte dela queria ajudar, queria justiça para si mesma e todas as outras mulheres. Mas outra parte, ele está tentando consertar, ela disse baixinho. Me deu emprego, moradia. Está tentando fazer o certo agora. Isso é admirável, Carla disse, mas seu tom era cético. Mas não apaga o que ele deixou acontecer. Você merece mais que caridade de quem ajudou a te ferrar, Ana. Você merece justiça. Doutora Patrícia empurrou um documento para Ana. Pense bem, não precisa decidir agora. Mas leia os depoimentos das outras mulheres. Veja o que passaram. E pergunte a si mesma, você quer apenas sobreviver ou quer que eles paguem pelo que fizeram? Ana pegou o documento, olhou para as histórias resumidas. Carla, demitida grávida de 7 meses. Marido desempregado. Passou 4 meses sem renda. Quase perdeu a casa. Beatriz, demitida com bebê de 3 meses. Mãe solteira. Teve que voltar para a casa dos pais em outro estado. Fernanda, demitida grávida de 6 meses. Sofreu aborto espontâneo 2 semanas depois, por estresse. Ana parou de ler, lágrimas embaçando sua visão. Eu vou pensar, ela prometeu. É tudo o que pedimos. Patrícia entregou seu cartão. Ligue quando decidir. E Ana, não conte ao João Ferreira sobre esse processo ainda. Não sabemos até onde vai sua lealdade à família. Ana assentiu, guardou o cartão e os documentos. Quando saiu do café, o peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Ela evitou João pelo resto do fim de semana. Mandou mensagem dizendo que Júnior estava com febre e ela precisava ficar com ele. Não era completamente mentira. Júnior estava um pouco quente, provavelmente dentição. Mas na verdade ela não queria vê-lo. Não sabia o que dizer. Segunda-feira chegou inevitavelmente. Ana desceu para o escritório às 8h30, como sempre, mas a tensão era palpável. João estava na cozinha improvisada preparando café. Quando ela entrou, ele se virou. Bom dia, disse hesitante. Bom dia, Ana respondeu formalmente. Silêncio constrangedor. Ana, sobre quinta-feira. Não quero falar sobre isso agora. Tenho trabalho para fazer. Ela foi direto para sua mesa, ligou o computador, mergulhou nos e-mails. João ficou parado por um momento, depois voltou para seu escritório. O dia passou em silêncio profissional. Ana atendia telefones, marcava reuniões, preparava propostas. João trabalhava em seu escritório, saindo apenas para reuniões necessárias. Nenhum dos dois mencionou o elefante gigante na sala. Às 3 da tarde, a campainha do escritório tocou. Ana foi atender.
Era um homem de terno, maleta na mão, expressão séria. Boa tarde. Procuro o senhor João Ferreira. Ele está em reunião. Posso ajudar? O homem entregou um envelope. Sou oficial de justiça. Por favor, entregue isso ao senhor Ferreira. Ele precisa assinar. Ana pegou o envelope confusa. Do que se trata? Intimação judicial. Boa tarde. Ele foi embora, antes que ela pudesse perguntar mais. Ana olhou para o envelope. Estava endereçado a João Ferreira, mas ela conseguia ver através do papel fino o timbre do tribunal. Bateu na porta do escritório dele. Entre. Ela abriu a porta. João estava em videochamada. Desculpe interromper. Chegou isso para você. Ela estendeu o envelope. João pegou, franziu a testa. É do tribunal. Ele pediu licença na chamada, desligou o microfone e abriu o envelope. Ana observou seu rosto perder a cor enquanto ele lia. O que é? Ela perguntou, já suspeitando. João levantou os olhos. É uma intimação. Para depor num processo coletivo contra o Grupo Ferreira Varejo. Ele continuou lendo, depois olhou para ela com uma expressão de traição. Você sabia disso? Ana recuou. Eu fui contatada por uma advogada. Quando? Quinta-feira. Depois da nossa conversa. E você não me contou? Você não me contou sobre a discriminação por 3 meses. E Ana rebateu. Então não venha reclamar de transparência agora. João se levantou. Isso é diferente. Você está me envolvendo num processo contra a minha própria família. Sua família me destruiu. Me demitiu propositalmente por estar grávida. E eu estou tentando consertar isso. Consertar não é justiça, João. Consertar é você se sentir melhor com suas escolhas horríveis. As palavras saíram mais duras do que Ana pretendia. Ela viu João recuar como se tivesse sido esbofeteado. Então é isso que você pensa de mim, ele disse baixinho. Que tudo isso foi para eu me sentir melhor comigo mesmo. Não sei mais o que pensar, Ana admitiu, sua raiva dando lugar à exaustão. Só sei que 44 mulheres foram sistematicamente prejudicadas. E você sabia? E ficou quieto, porque tinha contrato de confidencialidade. Então você escolheu seu dinheiro sobre fazer o certo. Eu escolhi não destruir minha vida. E a minha vida? Ana gritou. Minha vida não importava? O silêncio após o grito foi ensurdecedor. Júnior começou a chorar na sala dos fundos. Fiel latiu alto, estressado. Ana estava tremendo. João estava pálido. Eu não fiz isso com você, ele disse finalmente, a voz rouca. Não deliberadamente, mas deixou acontecer. Ana limpou as lágrimas. É a mesma coisa, João. Ela foi até a sala dos fundos, pegou Júnior e suas coisas. O que você está fazendo? E João perguntou da porta. Vou sair mais cedo hoje. Preciso pensar. Ana, espera. Vamos conversar sobre isso. Com calma. Não há nada para conversar. Você tem sua intimação. Eu tenho minhas decisões para tomar. Ela colocou Júnior no sling. Nos vemos amanhã, ou não. Não sei ainda. Ela passou por ele, subiu as escadas para o apartamento e trancou a porta. Do outro lado, João ficou sozinho no escritório, a intimação na mão, seu mundo desmoronando novamente. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis desde o despejo. Ana continuou trabalhando para João, mas a distância entre eles era gélida. Conversavam apenas o profissionalmente necessário. Júnior sentia a tensão e ficava mais choroso. Fiel andava inquieto entre os dois, como se tentasse uni-los novamente. Ana aceitou participar do processo. Assinou os documentos com doutora Patrícia, deu seu depoimento inicial, juntou-se às outras 43 mulheres que buscavam justiça. João recebeu intimação para testemunhar. Ricardo também. O Grupo Ferreira Varejo contratou os melhores advogados do estado. 3 semanas depois, a primeira audiência. O tribunal estava lotado. Ana sentou-se ao lado das outras mulheres afetadas. Do outro lado da sala, Ricardo Ferreira com sua equipe de advogados, todos em ternos caríssimos e expressões confiantes. João estava sentado sozinho, numa fileira do meio. Não com a família, mas também não com as vítimas. Um homem no limbo. O juiz entrou. Todos se levantaram. Processo número 2847-2024. Ação coletiva de discriminação trabalhista contra Grupo Ferreira Varejo. Podem sentar.
Doutora Patrícia foi brilhante em sua abertura. Apresentou os documentos internos, os e-mails, os relatórios da consultoria. Mostrou os padrões estatísticos impossíveis de ignorar. Chamou as primeiras testemunhas. Carla testemunhou primeiro, sua voz firme, apesar das lágrimas. Contou sobre ser demitida grávida de 7 meses, o marido desempregado, quase perder a casa. Beatriz contou sobre ter que voltar para a casa dos pais em outro estado, abandonar sua vida, sua independência. Fernanda, a voz quebrando, contou sobre o aborto espontâneo 2 semanas após a demissão. Os médicos disseram que foi o estresse. Eu perdi meu bebê porque perdi meu emprego. O silêncio no tribunal era absoluto. Então foi a vez de Ana. Ela caminhou até a frente, sentou-se na cadeira de testemunha. Respirou fundo. Meu nome é Ana Pereira. Fui gerente da loja 14 do Grupo Ferreira Varejo por 4 anos. Em outubro do ano passado, estava grávida de 5 meses quando fui demitida sem aviso prévio. Sua voz era clara, controlada. Nos 7 meses seguintes, enviei 62 currículos. Fui a 31 entrevistas. Todas me rejeitaram. Ninguém quer contratar uma mãe solteira com bebê de colo. Ela olhou para Ricardo. Vocês sabiam disso quando me demitiram. Sabiam que eu não conseguiria outro emprego. Sabiam que eu estava vulnerável. E foi exatamente por isso que me escolheram. Ela contou sobre o despejo, sobre estar na calçada com Júnior e Fiel, sobre o desespero. Fui salva por sorte. Por alguém que me viu e decidiu ajudar. Mas e se ninguém tivesse me ajudado? Onde eu estaria agora? Onde meu filho estaria? Os olhos dela encontraram os de João pela primeira vez em semanas. Ele estava com lágrimas correndo pelo rosto. Vocês não me demitiram por eficiência. Me demitiram porque eu ia custar mais. Porque grávidas tiram licença. Porque mães precisam de flexibilidade. Vocês me trataram como um passivo financeiro, não como um ser humano. Ela virou-se para o juiz. Só quero que eles admitam o que fizeram. Que reconheçam que erraram. E que nunca mais façam isso com ninguém. Quando Ana voltou para seu lugar, as outras mulheres a abraçaram. Havia lágrimas, mas também força. A defesa tentou desmontar os argumentos. Alegaram que os documentos estavam fora de contexto, que as demissões foram puramente econômicas, que não havia prova de intenção discriminatória. Mas os números não mentiam. 44 mulheres grávidas ou com filhos pequenos, numa amostra de 347 demitidos. Estatisticamente impossível de ser coincidência. Então veio o momento crucial. João Ferreira foi chamado para testemunhar. Ele caminhou até a frente. Ricardo o fuzilou com o olhar. Senhor Ferreira, começou a doutora Patrícia, o senhor estava presente nas reuniões onde o fechamento das lojas foi decidido? Estava. E houve discussão sobre quais funcionários seriam afetados? João respirou fundo. Sim. Pode descrever essas discussões? O advogado de Ricardo se levantou. Objeção! Confidencialidade corporativa. Negada, o juiz disse. Confidencialidade não protege atos ilegais. Continue, senhor Ferreira. João olhou para Ricardo, depois para Ana, depois para o juiz. Meu irmão, o CEO Ricardo Ferreira, apresentou uma lista de funcionários categorizados por nível de risco. Sua voz estava firme agora. Categoria A eram funcionários mais velhos com salários altos. Categoria B eram pessoas com histórico de afastamentos. E categoria C... Ele fez uma pausa. Eram mulheres grávidas e mães com filhos pequenos. Murmúrios explodiram na sala. Ricardo argumentou que eliminar a categoria C economizaria milhões em licenças maternidade, possíveis ações trabalhistas e custos relacionados à flexibilidade de horário para mães. E qual foi sua reação? Doutora Patrícia perguntou. Votei contra. Disse que era ilegal e imoral, mas fui voto vencido. O conselho aprovou. E o que o senhor fez depois? João baixou a cabeça. Nada. Por 3 meses fiquei quieto. Assinei o acordo de confidencialidade, aceitei minha parte na venda de ações e fingi que não sabia de nada. Por quê? Porque fui covarde. João levantou os olhos, lágrimas claras. Porque escolhi meu conforto financeiro sobre fazer o certo. Isso me assombra todos os dias desde então. Ricardo estava vermelho de fúria.
Seu advogado rabiscava furiosamente. Senhor! Ferreira, o advogado de defesa assumiu. O senhor não tem interesse pessoal nesse caso. Não está envolvido romanticamente com uma das autoras? João olhou para Ana. Estou envolvido emocionalmente, sim, mas isso não muda os fatos. Os documentos estão ali. Os e-mails existem. A discriminação aconteceu. O advogado tentou mais algumas perguntas, mas o estrago estava feito. Quando a audiência terminou, o juiz anunciou que daria sua decisão em 2 semanas. Do lado de fora do tribunal, Ricardo confrontou João. Você destruiu nossa família hoje. Não, João respondeu calmamente. Eu apenas disse a verdade. Você destruiu nossa família quando escolheu lucro sobre humanidade. Você está morto para mim. Ricardo virou-se e foi embora, seus advogados seguindo-o. João ficou parado, observando o irmão partir. Depois procurou por Ana. Ela estava com as outras mulheres, conversando com doutora Patrícia. Quando viu João, hesitou. Ele caminhou até ela. Posso falar com você? Só 1 minuto? Ana olhou para as outras, que a sentiram encorajadoramente. Ela se afastou com João. Obrigado, ela disse, por dizer a verdade. Eu sei que custou muito. Custou o que deveria ter custado há meses atrás. João enfiou as mãos nos bolsos. Ana, eu sei que te machuquei. Sei que fui cúmplice de algo horrível. E sei que talvez você nunca me perdoe. João, deixa eu terminar, ele pediu. Você tinha razão. Eu ajudei você para me sentir melhor comigo mesmo. Pelo menos no início. Mas em algum momento virou algo mais. Virou real. Ana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você e Júnior me fizeram sentir vivo novamente. Me lembraram porque vale a pena fazer as coisas certas, mesmo quando custam caro. Ele deu um passo à frente. Então não importa o que acontecer com o processo, com minha família, com qualquer coisa. Não me arrependo de ter ajudado você. Só me arrependo de não ter feito mais cedo. Eu também estava errada, Ana admitiu. Questionei suas intenções quando deveria ter confiado. Você me salvou, João. Literalmente me salvou. E você me salvou também. De uma vida de culpa e covardia. Eles ficaram ali, olhando um para o outro. O peso de tudo o que aconteceu entre eles. Então o que fazemos agora? Ana perguntou. Esperamos a decisão do juiz. E depois... João deu um meio sorriso. Vemos o que vem pela frente. Juntos, se você quiser. Ana estendeu a mão. João a pegou. Juntos, ela concordou. 2 semanas depois, a decisão veio. O juiz considerou procedentes todas as acusações. Discriminação sistemática comprovada. O Grupo Ferreira Varejo foi condenado a pagar 180 mil de indenização para cada uma das 44 mulheres afetadas. Oferecer recolocação profissional com salários equivalentes aos anteriores. Criar programa de diversidade e inclusão obrigatório. Pagar multa de 5 milhões ao Estado. Ricardo renunciou como CEO. A empresa teve que ser reestruturada completamente. Ana recebeu seus 180 mil. Pela primeira vez na vida, tinha segurança financeira real. Mas não aceitou a recolocação no Grupo Ferreira. Tinha outros planos. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do escritório novo. Maior, mais moderno, com uma placa na frente. Consultoria Ferreira em Pereira. Gestão humanizada e direitos trabalhistas. Ana estava ao telefone. Sim, senhora. Podemos revisar seu contrato de trabalho e verificar se há cláusulas abusivas. Que tal na quinta às 15 horas? Na sala ao lado, João atendia uma videoconferência com um cliente grande. Na salinha dos fundos, transformada em espaço infantil completo, Júnior brincava num cercado maior, agora com quase 1 ano e 7 meses, balbuciando palavras completas. Fiel dormia num tapete macio ao lado, seu pelo mais brilhante, uma nova coleira no pescoço. Quando João terminou a reunião, veio até a mesa de Ana. Mais um cliente conseguido. 3 empresas querendo implementar políticas de inclusão para mães. O mercado está mudando. Ana sorriu. Graças a pessoas como você, que tem coragem de mudar também. João se inclinou e beijou seu rosto. Graças a pessoas como você, que me mostraram por que vale a pena.
Nos últimos 6 meses, muita coisa mudara. Ana usara parte da indenização para se tornar sócia da consultoria de João. Juntos, expandiram o negócio focando em direitos trabalhistas e gestão humanizada. Em algum momento entre reuniões, planilhas e discussões sobre políticas corporativas, o relacionamento entre eles floresceu naturalmente. Não foi forçado. Não foi por gratidão ou culpa. Foi simplesmente real. A doutora Patrícia ligou, Ana disse. Mais 17 empresas sendo investigadas por práticas similares. Nossa consultoria está sendo recomendada para ajudar na correção. Está vendo? Fazer o certo também dá lucro. Júnior gritou da salinha. Mamãe! João! Ele te chamou? Ana sorriu. Está chamando nós dois, João corrigiu, indo até o menino e pegando-o no colo. Fiel acordou e veio até eles abanando a cauda. Ana observou a cena. João com Júnior no colo, Fiel aos pés, o escritório próspero ao redor. 6 meses atrás, ela estava na calçada, sem nada, sem ninguém, sem esperança. No que está pensando? João perguntou, notando sua expressão. Em como tudo pode mudar em tão pouco tempo. Da pior noite da minha vida para... Isso é bom. Isso é perfeito. João sorriu, ajeitou Júnior melhor no colo. Então, parceira de negócios e... Ana provocou. Sei lá, namorada, companheira, amor da minha vida... Ana riu. Todas acima. Júnior bateu palmas, aprovando. Fiel latiu uma vez, como se também concordasse. Do lado de fora, a placa do escritório brilhava ao sol. Um negócio nascido das cinzas de uma tragédia corporativa, construído sobre verdade, justiça e segundas chances. E dentro, uma família improvável, mas genuína. Uma mãe que aprendeu a confiar novamente. Um homem que aprendeu a fazer o certo. Uma criança cercada de amor e um cachorro cujo nome dizia tudo. Fiel. O nome que o cachorro carregava era exatamente o que Ana mais precisava encontrar em alguém naquele momento. Fidelidade. E ela encontrou. Em João, em Júnior, em si mesma e, claro, no vira-lata de pelos caramelo que apareceu quando ela mais precisava. Às vezes, perder tudo é o começo de ganhar algo muito melhor. Às vezes, a pior noite da sua vida é apenas o prólogo do melhor capítulo. E às vezes, a pessoa observando de longe quando você está no fundo do poço não está lá por acaso. Está lá porque o destino tem planos maiores que qualquer um de nós pode imaginar. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.